dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre um filme que faz parte da categoria Os Grandes Vilões, na verdade, são os traumas que a nossa família causa no caminho. Hoje nós vamos falar sobre Turning Red, o filme da Pixar, da nossa menininha adolescente que se transforma num grande panda vermelho fofinho. E esse filme é maravilhoso, ele é tão maravilhoso que eu estou me enrolando pra falar sobre ele há muito tempo, porque vocês já sabem, filmes que eu gosto muito, muito mesmo, eu tenho receio de falar pra falar merda e não honrar a qualidade do filme. Esse filme é incrível. Eu nunca me identifiquei tanto com uma personagem adolescente quanto a Mei-Mei, porque parece muito eu adolescente, muito mesmo, até demais. E esse filme, ele tem uma das melhores metáforas sobre terapia que eu já vi na minha vida. Se você está curioso para saber que metáfora é essa, fica comigo que até o final do vídeo você vai descobrir. O filme começa com a nossa protagonista, a Mei-Mei. Ela tem 13 anos, o filme se passa em 2002, e ela está contando sobre a vida dela. Ela vem de uma família que é imigrante da Coreia no Canadá. Então, existe a comunidade coreana-canadense e ela faz parte dessa comunidade que eu acho que é a mesma comunidade que a criadora desse desenho fez parte. Ela conta que a família dela leva muito a sério honrar os pais, porque os pais são aqueles que proveram a vida, que nos alimentam, nos amam e nos cuidam, então eles têm que ser a prioridade na vida. E mostra como ela é muito feliz fazendo o possível para agradar a mãe dela e conseguir a aprovação e o orgulho dela. E ela ainda fala assim: vocês devem estar pensando que eu sou uma pessoa completamente sem personalidade, que isso faz tudo para agradar a mãe, mas não, eu sou uma mulher completa. Porque 13 anos é uma ótima idade pra você achar que você é mulher. Ela fala: eu sou praticamente uma adulta, porque na carteirinha do ônibus dela tá escrito adulto. E ela tá no ônibus fazendo lição de casa, exatamente como os outros adultos estão, tipo, lendo livro, lendo jornal, e ela tá fazendo a lição de casa, se sentindo muito adulta. Ela chega na escola e ela tem 3 melhores amigas que são fofíssimas, elas são ótimas, eu gosto muito delas. Uma delas demonstra o quanto a autora desse filme é apaixonada pelos detalhes pra fazer um universo tão legal, tão completo. Por quê? Porque a primeira Priya tá lendo Crepúsculo, ou o equivalente do filme do Crepúsculo. Segundo, que ela tá usando um penteado clássico dos anos 90 e 2000 para nós cacheadas, que é a franja lisa com o cabelo cacheado. Porque você que nasceu muito depois não sabe, mas os anos 90 e 2000 não foram muito gentis com as cacheadas. O cabelo cacheado não era visto como uma coisa super legal e bonita de você ter orgulho. Cabelo cacheado bonito era aquele que não tinha volume, era bem chapadinho, assim, bem preso. E a ideia da franja cacheada, que é super normal agora, não tinha. Era tipo franja lisa ou franja nenhuma. O meio termo que a gente achou foi esse. E essas 4 amigas, a dinâmica delas é maravilhosa. Elas são muito parceiras uma da outra. E a gente segue sabendo sobre a escola. E ela é nota máxima em todas as matérias. Ela pratica esportes. Ela toca flauta. Tudo ela tem muito orgulho do que ela tá fazendo. Ela é uma criança empolgada e ela tem orgulho disso. As 4 meninas saem da aula quando a aula acaba e vão olhar com luxúria para o menino adolescente que trabalha no mercadinho. E ele tá com aquela cara de tonto de adolescente dele, sabe? Pensando em nada. E as meninas estão olhando pra ele babando muito. Menos a Mei-Mei. Porque a Mei-Mei olha pra eles e fala: isso daí é apenas um garoto, você sabe que são homens de verdade? E dela abre uma revista e uma grande luz sai e é uma revista específica do Four Town, que é a boy band do filme. Essa boy band, ela é maravilhosa, ela é incrível. Eu amo muito, muito Four Town. Amo tanto que esse filme foi lançado há 3 anos atrás e até hoje as músicas do Four Town estão na minha playlist do Spotify, porque são muito boas. A banda Four Town foi produzida pelo irmão da Billie Eilish, o Phineas, e ele falou nas entrevistas que ele gosta muito da cultura pop e ele gosta muito de boy bands. Então, ele pegou características muito específicas das boy bands da década de 90 e 2000 e replicou de uma maneira muito, muito legal. Então, as músicas são realmente boas. E um parênteses completamente aleatório. Se por acaso você quiser saber o quão aleatória é o meu gosto musical, eu tinha uma playlist chamada Músicas de Elevador, mas eu resolvi atualizar ela para uma playlist chamada Neuraverso OST. Se você quiser saber o que eu escuto, procura Neuraverso OST, essa é a capinha, vai lá.
O olho delas briga, assim, e a Mei faz um discurso do tipo, falando quem elas são. Elas são Four Towners. Elas, acima de tudo, amam o Four Town e tudo que eles representam. Cara, aquilo é muito a representação do sentimento que eu tinha com 13 anos. Eu acho que é muito de outras meninas fãs de boy band também. Mas ela não se importa com o menino adolescente do mercadinho e as meninas falam, não, mas o menino adolescente do mercadinho tá aqui, o Four Town tá sei lá eu aonde e o ingresso deles custa $1 milhão. É melhor a gente ficar olhando porque a gente tem do que porque a gente nunca vai conseguir. E elas querem ir pro karaokê, mas só que a Mei tem responsabilidades. Ela fala, não, meninas, eu tenho que ajudar minha mãe no templo. Ela fala, mas de novo, todo dia ela fala assim, hoje é dia de limpeza. Ela, mas karaokê? E daí elas começam a cantar Four Town e uma das meninas entrega pra ela um CD pirata de uma gravação da turnê australiana do Four Town, que é outra coisa muito característica. Os CDs piratas, os CDs queimados. Eu tinha fita de CDs que a gente tinha aquele som, passava do CD pra fita, que eu pegava dos amigos, pra poder ter em casa, porque eu nasci antes, né? É uns detalhezinhos que é muito só quem viveu ou vive, sabe, o rolê. E ela fala pras meninas que não pode, que ela, um outro dia ela vai cantar com elas, e enquanto ela tá indo embora, as amigas dela tá falando, nossa, essa daí freou lavagem cerebral pela mãe. Ela chega e as duas já se organizam pra limpar o templo. A mãe da Mei é responsável pelo templo, acho que budista, de Toronto. E ela é muito, muito feliz ajudando a mãe. E as duas passam a tarde toda limpando o templo, cuidando da lojinha. Tem visitante, elas mostram o tour do templo. Ela é muito feliz fazendo isso, sabe? Então é uma adolescente empolgada demais, que também é extremamente religiosa. Como eu não vou me identificar com essa moça? E é fã de boy band. É todo um triângulo de mim. Sou eu. Eu era assim. Inclusive, essa alegria dela de limpar o templo me desenterrou um pensamento, na verdade. Que quando eu tinha uns 12, 13 anos, no máximo 14, a igreja tem um departamento de assistência social, que normalmente são de senhorinhas. As senhorinhas dão aula de tricô, aula de crochê, elas dão curso de alfabetização, elas faziam bastante coisa. E eu me voluntariei sozinha, com 13 anos, pra fazer parte do grupo de assistência. Por quê? Porque eu achava divertidíssimo. Eu, de 13 anos, e todas as senhorinhas com mais de 60 anos, ficarem conversando por 3 horas numa cozinha, e daí tinha aula de tricô, crochê, elas tentaram me ensinar crochê, mas não deu certo, porque todas elas eram destras, e eu era canhoteira, e eu fazia os pontos ao contrário, mas elas tentaram. Tentaram me ensinar ponto cruz, eu fiz um grande, grande nó de linha. Que coisa, né? Elas terminam de limpar o templo e vão jantar. O pai dela está fazendo a comida e o pai dela faz comidas Estúdio Ghibli. Uma das versões animadas de comida que parecem mais gostosas da história da animação, né? Enquanto mãe e filha assistem novela coreana, aparece o intervalo comercial que o Four Town tá vindo pro Canadá e você vê ela tipo... estão vindo pro Canadá! E a mãe dela falando, meu Deus, quem são essas pessoas? Por que o nome deles é Four Town se eles são em 5? Não faz nem sentido. 4 é um número tão horrível. Porque 4 é o número azarado na cultura coreana. E ela tá tipo, ai mãe, meus amigos da escola gostam. Então dela, nossa, esse bando de delinquentes fazendo esse tipo de perversão, completamente horrorizada com os meninos. Ela termina de comer, vai pro quarto e vai fazer a lição de casa. Quando ela está fazendo a lição de casa, ela entra na puberdade. Naquele segundo. E ela tá tipo fazendo as equações matemáticas e dela lembra do menininho do mini mercado e ela começa a desenhar ele e dela fica tipo, ele é tão bonito. E daí ela se descontrola completamente, vai pra debaixo da cama e ela começa a desenhar os dois se beijando, começa a desenhar ele de sereia beijando ela, completamente descontrolada. A maneira como o filme decidiu retratar a puberdade feminina é uma das maneiras mais sinceras que eu já vi no cinema. Ela é muito verdadeira, ela é muito exagerada, sabe? E isso é muito legal, porque a gente sente a dor porque é aquilo mesmo. Só que a mãe dela entra pra trazer umas frutinhas pra ela, ela se assusta, esconde o caderno debaixo da cama e ela começa a suar desesperada, assim, porque ela não quer que a mãe dela veja o caderno, mas ela dá uma olhadinha pra baixo, a mãe dela que sabe dos BO, fala assim, o que você tem aí? E daí ela vê vários desenhos e ela fica horrorizada. Você fez isso com esse garoto? Ela, não, mãe, são só desenhos dela. Não aceita. Ela pega a Mei pela mão, vai no mercadinho, tá todo mundo olhando ela, e ela começa a xingar o adolescente que nem sabia o que estava acontecendo, e dá mostra os desenhos pra ela, falando, você não vai perverter a cabeça da minha filha é um anjo, minha filha é perfeita, você, homem, tá fazendo uma missa na frente da minha filha, sai daqui! E ela ainda fala, quantos anos você tem? 50? Ele fala, não, eu tenho 17 dela. Isso que dá ficar usando droga o dia inteiro. Não toma sol? Fica usando droga o dia inteiro? Parece que tem 50 anos. E vai embora. E a Mei, ela, se ela pudesse se enfiar dentro dela mesmo e desaparecer, ela teria feito isso naquela hora. Só que ela não pode demonstrar isso pra mãe, porque ela quer o apoio eterno da mãe dela, né? A mãe dela fala, tem mais alguma coisa que você queira me falar, filha? E dela,
Não, mãe. As duas chegam em casa e a Meimei tá em crise, assim, várias crises. Primeiro, porque ela tá tendo sentimentos extremos que são novos na vida dela. E segundo, porque ela não quer trazer desgraça pra mãe dela, né? Então ela fica tipo, meu Deus, eu sou a pior filha do mundo. Eu tenho que parar de ficar desenhando esses desenhos sexy e sensuais daquele menino lindo. Eu nunca mais vou fazer isso. A partir de agora, eu serei uma nova mulher. Sem distrações, sem meninos. E daí, ela tem pesadelos a noite inteira e acorda como se fosse... Ela acorda transformada em um grande panda vermelho fofinho. Ele é tão fofinho. Gente do céu, como pode ser tão fofinho? Tenho sentimentos violentos só de olhar pra aquele panda, porque é fofo! A criadora do filme, ela chamou esse filme de Hulk versão fofinha. E eu nem tinha me tocado que realmente é meio que a história do Hulk mesmo, né? Ela entra em desespero quando olha no espelho, já que ela é um grande panda fofinho. Ela desce correndo no banheiro e a mãe dela desce atrás e fala, filha, tá tudo bem? Ela, não, sai daqui, mãe. Ela fala, filha, é o dia? Meu Deus, é o dia! Fala, pai da Meimei, é o dia! E daí ela entra no banheiro, a Meimei tá escondida dentro do box. E ela fala assim, filha, não tenha medo, hoje é o grande dia, hoje você virou uma mulher e eu estou pronta pra isso! E ela pega uma caixa e dentro da caixa tem bolsa de água quente, tem vários ibuprofenos e tem uma grande pilha de absorventes. Eu acho, não lembro pelo menos, que essa é a primeira vez na animação que absorventes aparecem. Animações feitas para adolescentes. Vocês lembram de mais algum? Se lembrarem, me falam nos comentários, mas eu nunca vi. Mas incrivelmente, essa é a segunda vez que a Disney fala sobre menstruação, porque na década de 40 ela fez um curta, né, não é nem um filme, chamado A História da Menstruação, que também não mostra um absorvente, só ensina pra mulher os caminhos do óvulo e tal. Tem aqui no YouTube. Mas depois que eu percebi esse negócio do absorvente, eu fiquei me perguntando quantas animações da Pixar tem mulheres ou garotas ou meninas como protagonista. E são 4. 3 personagens, 4 filmes. A gente tem a Merida do Brave, que nem parece Pixar. Eu não sei porque aquele filme não foi lançado na Disney, porque ele parece Disney, ele não parece Pixar. A gente tem os Divertidamente, que a gente meio que nem sabe muito bem sobre a protagonista, né? Porque a gente sabe o que tá acontecendo na cabeça dela, mas ela não fala tanto. Mas é uma personagem feminina. E a Meimei do Turning Red. Então, é muito recente essa história de fazer filmes da jornada da criança menina. E não a jornada de uma menina princesa, mas da menina. E fora que esse filme, ele veio num período estranho, que foi o período da pandemia, que parecia que a Disney estava sabotando a Pixar. Eu não sei como que isso aconteceu, eu não vi mais história sobre isso, mas eles decidiram que os filmes da Pixar iam ser lançados todos no streaming, porque tava naquela guerra dos streamings. A HBO Max também fez isso, de lançar Mulher Maravilha só no streaming. Então, o Soul, que é um filme foda, que tem vídeo por aqui, que eu vou lembrar de por aqui, se eu vou lembrar de por aqui, Turning Red e o Lucas, se eu não me engano. Os 3 foram lançados só no streaming, sendo que eles custaram muito dinheiro pra ser feito, estavam muitos anos em produção, eles não comunicaram os criadores do filme, tanto que a autora do Turning Red ficou mal, ela falou pra todo mundo, tipo, a gente fez o filme pra ser visto no cinema, a gente não fez ele pra ser visto no streaming. E é perseguição porque o Encanto, que também é um desenho muito bom, o Encanto é da Disney, ele foi lançado no cinema, e ele foi lançado entre esses 3 filmes, entre Soul, Luca e Turning Red, o Encanto foi lançado no meio disso, e o Encanto foi pro cinema. E era o mesmo período de meio que pandemia, pós-pandemia. E outra coisa que vocês sabem, porque vocês também são fãs, que esse filme tem um número infinito de paralelos com o Guerreiras do K-pop. Eles têm a ideia de uma pessoa superpoderosa que tá se escondendo por causa da sociedade, um parente que manda ela esconder o poder dela verdadeiro pra ela se misturar bem com as outras pessoas, tem o poder da música no meio, tem boy band fantástica que canta bem, que é maravilhosa, tem uma animação diferente e tem uma percepção diferente do que é ser mulher. Mas eu quero falar sobretudo do estilo da animação. Eu procurei em todos os diretores, produtores, roteiristas, desenhistas principais das suas animações para ver se tinha alguma coisa que intercalava, porque as duas têm características bem interessantes, que é um 3D com detalhes de anime. Eles pegam várias coisas muito parecidas, só que não tem relação. São 2 mulheres coreanas que cresceram com animes e mangás, que criaram animações sobre a jornada feminina delas, usando quase o mesmo estilo. Só que um foi lançado em 2022 e um em 2025. Então, em 2022, a Disney tinha a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. E eles resolveram enfiar pra baixo do tapete, fingir que não era com eles e continuar fazendo mais do mesmo. Continuar fazendo mais 13 sequências do Toy Story, fazendo Carros 9, fazendo 7 Utopias, e fingiram que não era com eles. A Sony lançou 3 anos depois uma história bem feita,
perfeita, que tem uma jornada diferenciada de mulheres, com a mesma estrutura de animação que não é igual à tradicional. E a Netflix tem um filme agora que ainda tá no top 10 2 meses depois do lançamento, que é a maior animação da história da Netflix, que é o 5º maior filme da história do serviço de streaming. A Disney poderia ter inovado, ela tinha a inovação nas mãos dela e ela decidiu não fazer, ela decidiu seguir com o mesmo. E isso é tão interessante, cara. Ela consegue despachar a mãe dela, ela sobe e percebe que se ela ficar calma, ela consegue ser ela mesma e ela não vira um panda. Então agora ela vai desenvolver rapidamente a paz interior dela. Agora o objetivo dela é se manter o mais monótona possível. Então você vê ela falando com todo mundo, tipo, bom dia, está tudo bem? Não, está tudo ótimo, eu estou bem. E a mãe dela, que é super protetora, que é controladora, mas é muito fofa, ela, filha, eu coloquei mais lanchinhos pra você na sua lancheira e eu coloquei um chazinho de ervas porque esse momento é complicado. Então a mãe dela super preocupada com esse momento dela. E ela tá tipo, obrigada, mamãe. Tchau, mamãe. E ela assim, bem se mantendo, encontra as amigas. E a primeira coisa que as amigas dela falam, você não tá cheirando bem, não. Toma aqui um desodorante. É ótimo que ela passa no braço, ela passa aqui, ela passa no rosto. Outra coisa que não tem nunca em filme é a puberdade feminina sendo nojenta também. Porque você pensa, o homem cresce, se enche de pelo e começa a feder na adolescência, né? A mulher é a mesma coisa. Só que essa parte não é colocada. Esses detalhezinhos que não é normal de ver, e é uma coisa tão idiota, né? E dela ver um menino que ela nunca ligou passando na frente dela e ela fez tipo... Porque agora ela vê meninos de outra maneira. Mas ela tenta se controlar, ela chega na sala de aula, ela vai estudar matemática, ela pensa, eu tô estudando matemática. Matemática é o quê? Matemática é, eu tô no controle. E a amiga dela tenta passar bilhetinhos pra ela, só que ela não tá lendo porque ela quer se focar na matemática e ela quer avisar que a mãe dela tá espionando ela lá atrás, com óculos assim, olhando pra filha. E daí ela começa a surtar, porque a mãe dela tá literalmente na janela olhando pra ela. Um dos monitores, eu acho que o recepcionista da escola, tenta mandar ela parar de observar as crianças na distância e ela começa a atacar o cara. Toda a sala para pra ver ela fazendo e ela chega e fala, filha, você esqueceu seu absorvente. Daí ela explode num grande panda vermelho, sai correndo, pulando em todo quanto é lugar. A mãe dela vê que ela virou um panda, sai correndo atrás. Quando ela chega em casa, ela tá totalmente desesperada e a mãe dela fala, filha, eu tô aqui com você. E o pai dela fala, eita, já começou? E dela, como assim já começou? Você sabia? Como você sabia? Eles falam, tá, vamos lá te contar a verdade. Vai todo mundo pro templo pra explicar por que ela virou um grande panda vermelho. A mãe dela conta que o panda vermelho sempre foi visto com muito carinho pela família, mas que ele tem um significado muito mais profundo. A Suni, que é a matriarca da família, ela tava sofrendo muito porque era guerra e o marido dela foi pra guerra junto com todos os homens da vila. E ela pediu pros deuses pra conceder a bênção dela se tornar um panda vermelho pra poder proteger os filhos dela. Os deuses concordam e com o poder do panda vermelho, ela não salva só os filhos, mas ela salva todo o vilarejo e ela ajuda a acabar com a guerra que estava acontecendo. Então, ser o panda vermelho era uma bênção que salvou as gerações futuras da família da Mei Mei. E daí a mãe dela fala, só que agora, atualmente, é menos bênção e mais inconveniência, sabe? A gente não tem aquela coisa de vontade de ser panda vermelho. A Mei Mei começa a chorar, desesperada. Ela fala, não, filha, preocupa não que tem um jeito de acabar com ele. No dia tal, vai ter uma lua vermelha, a gente faz uma cerimônia. Na cerimônia a gente consegue te separar do panda e colocar o panda nesse amuleto. Qualquer amuleto pra colocar o panda dela é um colar, assim. E daí vai ficar tudo bem. A próxima lua é um mês no futuro e enquanto isso a gente tem que fazer o possível pra você ficar calma, de boa. Calminha. Panda vermelho sai todas as vezes que ela tem uma emoção exagerada. Não é nem só raiva. Se ela ficar muito feliz, se ela ficar muito triste, o panda vermelho sai. E daí a mãe dela amorosamente faz um negócio bem assustador, que é colocar a filha num quarto sem móveis, com um colchão, uma coberta e um ursinho para que ela não quebrasse mais nada, e ela ia ficar lá meio que o mês inteiro. Você vê o sofrimento dela tentando se livrar do panda, você vê ela se batendo na parede para ver se ele vai embora logo, e ela não consegue se livrar dele. E ela escuta a mãe dela falando que ela não sabe o que vai fazer com a filha. E a filha dela faz tudo para agradar a mãe. E daí a mãe dela fica assustada e afastada por uma coisa que ela não tem controle. Então você vê ela chorando porque ela fez tudo certo. Mas aconteceu que ela faz parte de uma geração de mulheres que se tornam pandas vermelhos na puberdade. Ela não tem controle sobre isso. Eu sempre falo pra vocês como o cinema é um reflexo dos acontecimentos da vida real, né? Sobretudo com comédia romântica, porque antes a mulher era tontinha e ela queria tudo pra arranjar um marido. Marido, tudo. Ela vai se dobrar em 18 pra arrumar um marido. Depois era a ideia de eu quero muito um namorado, mas nenhum homem gosta de mim, mas tem um
uma abençoada que gosta de mim do jeito que eu sou. Daí teve a ideia do eu foquei demais na minha carreira e agora eu não sei como arranjar um homem porque eu sou super poderosa e assustadora demais pra eles, então eu sou sozinha e infeliz. Então a gente vai vendo o crescimento e as mudanças da maneira como a mulher se vê na vida real através dos cinemas. Eu acho que isso começou no Frozen. Essa ideia da mulher que, na verdade, sempre foi super poderosa, mas ela teve que se diminuir ao mundo. Ela poderia ser muito mais, mas ela foi coagida pelo ambiente que tá em volta dela, que é o Frozen, o Guerreiras do K-Pop e agora o do Panda Vermelho. Eu acho que tem mais coisa. Eu falei com alguém no Instagram sobre isso e tinha mais coisas, mas eu não tô lembrando agora, me contem nos comentários. Mas é interessante isso, que agora mais mulheres são donas da própria narrativa, fazendo histórias muito legais, representando mulheres de maneiras diferentes e contando a experiência delas de serem diminuídas para ficar na caixinha do que é ser mulher, e agora elas retratam isso de maneira lúdica nos filmes. As amigas dela ficam preocupadas e vão atrás dela, e ela não quer falar com as amigas porque ela é um panda gigante vermelho, né? Mas uma delas fala que o Fortown vai estar na cidade delas, e daí ela abre com ele e fala: sério? As meninas se assustam por tipo 30 segundos, mas depois disso ela já fala: cara, a gente te ama do jeito que você é. E você é um grande panda fofinho. Uma delas, inclusive, é completamente apaixonada por ele. Ela gosta de ficar apertando ele. Eu faria a mesma coisa. E ela fala assim: não, fica na paz, meu bem. A gente te ama do jeito que você é. Panda ou não panda, a gente precisa ver o Fortown. Prioridades. E ela percebe quando ela tá no convívio das amigas que aceitam ela do jeito que ela não fica nervosa. E ela entende que o amor das amigas dela dá confiança pra ela e faz ela ter o controle. Quando ela identifica isso, ela combina com as amigas de que cada uma vai pedir pros seus pais, explicando motivos plausíveis de por que elas têm que ir no show do Fortown. Ela vai conversar com os pais e eles fazem vários testes de emocionais que são todos muito bons, que é tipo devastação. O dia que ela pegou o segundo lugar no concurso de soletrar, e daí pega uma caixa cheia de gatinhos fofinhos que passam em volta dela, e ela quer ter o acesso de fofura, mas ela não pode. Ela lembra das amigas falando que vai ficar tudo bem, e ela mantém a calma. E os pais ficam assustadíssimos, e ela mente pros pais falando que ela lembra das pessoas que ela mais ama, e acalmam ela, falando que as pessoas que ela mais ama são os pais. Outra coisa interessante que esse filme vai retratar é o momento de quando a pessoa deixa de ter os pais como heróis e começa a ter a aprovação dos amigos como a coisa mais importante. Que também é um dos assuntos desse filme, né? Mas a mãe dela deixa ela ir pra escola e ela faz uma senhora apresentação de por que ela tem que ir no show do Fortown, e a mãe dela fala: absolutamente não. Ainda mais total condição. Você fica emocionada, você vai virar um panda gigante na frente de todo mundo, ainda mais na frente desses pervertidos. O que você quer com esses homens? Não tem condições. Ela não reclama pra mãe, ela não fica brava, ela apenas termina a apresentação dela e vai embora. Ela sai e daí ela começa a falar com o marido, que é um absurdo, que a Meimei tá ficando muito audaciosa. Como que ela faz isso com a mãe dela? E daí a mãe da Meimei, a avó da Meimei, liga e ela se esconde debaixo do sofá e fala: não quero atender, não. Quero falar com a minha mãe. E a mãe dela tá ligando porque ela viu na TV a Meimei pulando de prédio em prédio enquanto panda, e ela tá indo pro Canadá pra ajudar na cerimônia de separação de panda gigante. E ela fala: não, mãe, não precisa. Ela fala: não, você não tá fazendo direito, eu tô indo aí. Tô indo aí com todo mundo junto. E ela tá tipo: não, quero minha mãe, quero ver minha mãe. Na escola, as meninas contam que cada um, o pai não deixou de uma maneira diferente. Os pais falaram que era música de stripper. Outra falou que só quando ela tivesse 45 anos ela podia ir. E outro falou que ela pode ir se ela conseguir o dinheiro, só que são $200. E a Meimei, que tá empoderada agora, ela fala: a gente faz tudo direito. Se os nossos pais não acreditam e não confiam na gente, a gente vai mentir pros nossos pais. É a única chance que nós temos de se tornarem mulheres de verdade. E vai ser no show do Fortown. E elas decidem que elas vão mentir, que vão pousar na casa de uma delas e vão no show de qualquer maneira, e agora elas têm que conseguir $800 pra que todas fãs. Uma das amigas dela fala que quer se acalmar abraçando o panda. Meimei vira um panda pra ela abraçar o panda, e uma das meninas vem. E ao contrário do que a mãe dela fala, todo mundo na escola acha fantástico ela virar um grande panda fofinho. Elas decidem monetizar isso, pagar pra tirar foto com o panda. Elas fazem produtos personalizados do panda, fazem camiseta, fazem essa orelhinha, fazem rabinho, pra conseguir dinheiro pro Fortown. Elas estão na arquibancada da área de esportes, babando nos meninos fazendo exercício, enquanto fazem mais produtos pra vender, e a Meimei tá tendo um surto porque ainda falta $200
$200 e uma semana pro show. Quem aparece? Tiger. Tiger é o menino que faz bullying com ela, que falou que ele vai contar pra mãe dela se ela não for enquanto panda no aniversário dele. Porque ele quer que todo mundo vá e eles só vão se o panda for. E ele ainda vai pagar $200, que é exatamente o que elas precisam se ela for na festa. Ela decide ir de qualquer maneira e ser a atração principal da festa. Todas vão no show no Fortal, né? Então, vitórias. No dia da festinha, ela janta e fala pra mãe que ela vai estudar matemática com as amigas. E a mãe tá sentindo que a filha dela tá cada vez mais distante e fala: não, filha, eu vou com você, eu amo matemática. E ela só pega a bolsa e vai junto e fala: não, mãe. Não, mãe, não é assim, mãe. Não. Até o momento que ela tem que gritar e falar: mãe, eu não quero que a senhora vá. E daí a mãe fica tipo: como assim você não quer? Nós somos melhores amigas, filhinha. Só que naquela hora surge a família delas, que é toda matriarcal também. Chega a avó da Meimei e as tias dela. Todas prontas pra participar do ritual, pra fazer fofoca, pra causar intriga. Elas são ótimas. E a mãe tá toda orgulhosa contando como a filha dela é a única que conseguiu controlar o panda tão cedo por causa do amor que ela sente pelos pais. E tá todo mundo elogiando e falando como ela é uma menina com inteligência emocional e tal, menos a avó. A avó sabe que às vezes ela deixa o panda dela ser solto, se libertar. E ela vai lá falar com a Meimei e fala: eu sei que é legal, eu sei que você fica feliz, eu sei que é um sentimento muito bom quando você deixa seu panda se libertar. Cada vez que você solta ele, ele fica mais forte e mais difícil de esconder. E eu e a sua mãe éramos melhores amigas, até ela virar um panda vermelho. E por isso, nosso relacionamento acabou. E ela surta porque ela não quer perder o relacionamento com a mãe. Ela chega na festa vestida de panda fantasia, ninguém gosta, ela decide ser mais uma vez o panda, e a gente vê a personalidade dela enquanto panda. Ela dança com todo mundo, ela puxa as pessoas pra dançar, ela carrega todo mundo, ela festa com todo mundo, ela é espontânea, extrovertida. E daí as meninas estão em cima da casa comendo bolo e contando como elas vão ver o Fortal e como é incrível, e elas escutam no rádio que a data que elas imaginavam estava errada. A data, na verdade, é no dia da cerimônia de separação de panda. E ela começa a surtar, ela fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E as meninas falam: mas por que você não fica com o panda? Você é tão mais legal agora que você tem o panda, você tá tão mais feliz, a gente se diverte tão mais dela. Não sei, eu acho que não é certo, eu posso perder o controle e tal. E quando ela descobre que tá na data errada, ela meio que surta. E o Tiger começa a tratar ela como se ela fosse um objeto, né? Ela fala: desce aqui agora, que senão você não vai ser pago, a gente quer ser carregado mais uma vez. E ela fica muito brava. E daí o Tiger fala: ela mora num templo, que a mãe dela é psicótica e que ela é estranha. Ela fica brava e ela taca o piá, com violência, com força, com ódio. Quem vê isso? A mãe dela. Porque a mãe dela percebeu que a filha não estava dormindo na casa dela, descobriu todo o merchandising que ela fez do panda e foi atrás da filha. Quando ela chega lá, ela começa a acusar as meninas de terem aliciado a pobre da Meimei, falando: eu não acredito que vocês descobriram o segredo da minha filha e vocês manipularam ela. Vocês fizeram ela querer ser fã de boy band, é vocês que estão fazendo tudo isso. Não é minha filha. Minha filha é uma santa, minha filha é uma anja, olha minha filha. E a Meimei, ao invés de defender as amigas, fica em silêncio. As amigas ficam muito tristes. E as amigas ficam sem se falar. Corta pro dia da lua vermelha, que é o dia de separar ela do panda. Tem o jantar e a avó dela fala uma frase que eu achei tão interessante, que ela fala que hoje é o dia de honrar os ancestrais delas que abençoaram elas com um grande desafio. Tipo, elas não podem falar que elas são amaldiçoadas pelo panda e nem que isso é uma coisa ruim, mas nenhuma delas é feliz com o panda. Então, elas foram abençoadas com um grande desafio. Eu só achei interessante como essa frase foi colocada, né? Abençoada com um grande desafio. Mas que hoje tudo ia ser legal. Enquanto elas estão arrumando a cerimônia embaixo, a Meimei tá em cima colocando uma roupa típica para poder participar. O pai dela, que é um amorzinho, tá no porão e ele vê umas gravações dela enquanto Panda Vermelho sendo amiga das amigas. Ela se divertindo e tal, dançando. E ele vai conversar com a Meimei e fala: filha, isso aqui, desculpa pai, eu vou apagar. Ele: não, você tá tão feliz, é tão legal te ver assim, aproveitando as coisas dela. É pai, eu sou muito feliz, mas eu não posso, né, porque na verdade eu sou um monstro. E daí o pai dela, que é fofo, cara, fofo, ele é feliz cozinhando, ele é feliz ficando do lado da esposa dele, que é a Mandona, fala pra ela: filha, o que tua mãe falou do panda dela? Falou: nada. Então, o panda dela era gigantesco, era enorme. A última vez que ela virou panda, ela quase derrubou metade do templo, porque ela tava brigando com a mãe. E o motivo da briga é porque a mãe dela não queria o relacionamento dela com o pai da Meimei. E o jeito que ele fala é muito bonitinho, ele fala: você não tem noção, ela ficou gigantesca e ela me defendeu loucamente. Ela estava
incrível. Ele ama ela por completo. Ele ama ela enquanto panda, ama ela enquanto mulher, enquanto mandona, enquanto mãe, enquanto... Ele é feliz do lado dela. E ela explica, filha, tem aspectos da nossa personalidade que não são completamente bons ou sãos ou saudáveis. Mas a resposta não é você fingir que eles não existem. É você aprender a lidar com eles e saber que eles sempre vão estar lá, apesar de tudo. Porque tudo isso faz ser quem você é. Começa a cerimônia, eles fazem um círculo de giz, tem um xamã, tem uma espada, e elas têm que cantar uma música que venha do coração delas. Porque isso faz o portal se abrir. Mais um rum-bum. E pode ser qualquer música, tá? As senhorinhas são todas mais tradicionais, mas o xamã fala, eu gosto muito de outro cantor, mas elas são tradicionais, então a gente vai cantar essa música. E elas cantam uma música em cantonês. Conforme elas vão cantando, o portal vai se abrindo, a Meimei vai flutuando e ela entra numa floresta de bambus. Quando ela entra na floresta de bambus, a Suni, que é a matriarca da família, abre um portal onde ela se olha e vê quem ela era. E se ela ultrapassar esse portal, o panda fica e ela vai. Quando ela começa a descolar do panda, ela lembra de todas as coisas felizes que ela viveu enquanto panda. E ela não quer largar disso. Ela foi feliz, ela gosta de ser panda. Ela decide não abandonar o panda vermelho e ir pro show. Então ela quebra a cerimônia, fala, mãe, não quero deixar meu panda, eu gosto do meu panda, eu tô indo pro show. E ela sai correndo, faceira. Quando ela sai correndo, ela meio que empurra as outras senhoras e o colar que segura o panda da mãe dela quebra. E como ela vê a filha desobedecendo ela na frente de todo mundo, que é muito pior, na frente das tias, da avó, e o quebradinho vira um quebradão e o panda dela é liberto. Só que o panda dela não é um pandinha. O panda dela é o Godzilla. É gigantesco o pandão dela. E ela tá indo de panda atrás da Meimei. Meimei chega no show, pede desculpas pras meninas, fala, olha, minha vida inteira eu queria muito a aprovação da minha mãe acima de tudo, mas eu percebi que ficar sem vocês me dói até mais do que a aprovação da minha mãe. E elas se abraçam e elas se perdoam e é super bonitinho. Descobrem que o Tiger também é fã, puxam o Tiger, abraçam o Tiger. Quando a boy band aparece, é maravilhoso! Ah, como eu amo quando a boy band aparece. Porque é aquele espírito. Eu falei mal da boy band do Uma Ideia de Você, não necessariamente porque eles não tinham o orçamento. Eu sei que o orçamento era menor. Mas é porque eles não captaram a histeria coletiva e toda a mitologia que envolve um show de boy band. Não é só eles cantandinho do lado do outro. Tem que ter mais que isso. E eles chegam em gaiolas, com asinhas, e as meninas, a cara que elas fazem quando eles aparecem é exatamente a cara que eu fiz. Eu acho que eu tenho uma foto minha no final do show dos Backstreet Boys que eu fui. E vocês vão ver que tem relação. Elas estão surtando e é incrível. Eu amo esse show. É muito bom. Elas estão cantando, eles estão cantando. Ela tá quase encostando em um deles, mas aí não encosta. Por quê? Porque um grande panda gigante aparece do nada e manda as crianças irem pra casa e vestirem uma roupa. E ela olha e fala, meu Deus. E o pai dela que já tá atrás fala, eu falei que ele era grande. Fala, não grande desse tamanho. O dedo da mãe dela é maior do que a Meimei inteira. E o pai dela fala, você tem que enrolar sua mãe até a gente conseguir colocar ela no círculo de novo e conseguir separar ela do panda. As duas começam a brigar e meio que falar o que precisa ser falado. Então, a Meimei fala que a ideia foi dela de monetizar o panda. Ela ama boy band, ela ama música alta, ela ama garotos, ela ama dançar. Aceita, mãe. Eu não sou mais aquela garotinha, eu tenho 13 anos. E a mãe vai ficando furiosa. E as duas vão discutindo até o momento que ela consegue derrubar a mãe dela, que meio que desmaia. O pai dela tá sendo útil e fazendo um grande círculo na arena, com um negócio assim de pintar rua, sabe? Só que tá fora do círculo. E é nessa hora que você vê a parte legal de ter uma família unida. Porque a parte do uma se intromete na vida da outra, todo mundo fofoca um do outro, todo mundo meio que não tem limite com o outro, é a parte ruim. Mas a parte boa é que é a família acima de tudo. Então todas elas quebram os seus amuletos, libertam seus pandas para que elas ajudassem a Meimei a carregar a mãe pra dentro do círculo. O que é uma cena muito legal. Na verdade, eu amo esse pedaço. Quando ela coloca ela pra dentro do círculo, as mulheres tentam fazer uma musiquinha bem de boa, mas não tá dando certo. As amigas da Meimei vão no palco e começam a cantar uma música do Fortal, e o Fortal começa junto, e todo mundo começa a cantar. You never not on my mind, on my, on my. You never not by your side, your side, your side.
Never gonna let you cry. Todos começam a cantar, o portal abre. Dessa vez, todas as mulheres da família acabam na floresta do bambu. E é aí que tem pra mim a cena mais foda desse filme. Você, profissional da psicologia, você precisa usar essa cena na sua vida. Ela é muito perfeita. Por quê? Eu já falei pra vocês no vídeo do Nunca Fui Beijada, que vou por aqui, talvez. No filme do Eu Nunca Fui Beijada, eu explico com mais detalhes o que é a tal da criança interior. Mas, em resumo, tem reações para eventos específicos que você age como se fosse uma criança. Porque é aonde o seu desenvolvimento emocional parou. O trauma, ele serve para que você nunca mais viva essa experiência. Você tem a experiência que te causou dor, sofrimento. O trauma é meio que um protetor e você não consegue lidar com o que causou esse problema enquanto você não conseguir ultrapassar o trauma. Quando você consegue ultrapassar o trauma, o teu cérebro naturalmente começa a processar esses sentimentos e você começa a evoluir e crescer mais. Sim, acontece isso na sua cabeça quando você decide falar. Você fala sobre o assunto, o teu corpo entende que não precisa proteger essa reação, ele abre as portas do trauma e você consegue processar aquilo e lidar como adulto. Quando a Mei chega na floresta de bambu, ela encontra a mãe dela adolescente chorando. Eu amo tanto essa cena. E eu não vou chorar porque eu sou forte. Acho. Não, eu consigo. Ela tá chorando, desesperada, enquanto adolescente, e a Mei olha pra ela e fala, o que que tá acontecendo? E ela fala, eu machuquei minha mãe. A mãe dela tem uma cicatriz, assim, no rosto. Foi do dia que ela e a mãe dela brigaram, e ela perdeu o controle e acabou machucando literalmente a mãe dela, fazendo uma cicatriz e tal, e isso causa muita dor na mãe da Mei. E ela fala, eu não aguento mais ser perfeita, eu não aguento mais tentar superar as expectativas de todo mundo, eu não aguento mais. E a Mei olha pra ela com carinho e fala assim, eu sei como é que é. É horrível isso, mas você precisa entender na sua cabeça que você é o bastante, sim. Porque ela tá falando, eu nunca vou ser o bastante pra todo mundo, eu sou uma fraude, eu me odeio. E ela olha pra mãe com carinho e fala, não, mãe, é mentira. Você é tudo e muito mais que os outros imaginam. Você não pode deixar se levar pelas expectativas. Então a gente tem uma geração de mulheres que a partir de um momento pararam de entender o panda vermelho como bênção, começaram a entender como inconveniência e começaram a tratar como uma coisa que merece ser escondida. A avó passou pra mãe, a mãe tentou passar pra filha. A mãe sente isso. Ela fala, quando ela tá brigando enquanto panda, ela fala, você acha que eu tive tempo de ir pra show? Você acha que eu pude fazer o que eu queria? Não, eu honrei a minha família como deve ser feito. Então a mãe dela também tem essa mágoa de não poder realizar os sonhos de ser quem ela era. Mas a Mei, ao invés de passar pra frente os mesmos traumas geracionais, ela quebra. Porque a Mei teve uma coisa que a mãe dela não teve. 3 amigas que gostam dela exatamente do jeito que ela é. Ela pega na mão da mãe dela e quando ela pega na mão da mãe dela e ela vai passando pela floresta de bambu e cada vez que ela passa pela floresta de bambu, ela tá um pouquinho maior. Quando ela chega até adulta, a mãe dela tá com outra perspectiva de vida. Então a Mei pegou a criança interior ferida da mãe dela com compreensão, conversa e relacionamento e carregou esse aspecto da mãe dela que ainda era infantil até a vida adulta, para ela lidar com problemas que ela tinha enquanto criança como adulta, porque agora ela é uma adulta. E a gente vê ela caminhando com a mãe e a mãe vai crescendo árvore por árvore, exatamente como é o processo terapêutico de você lidar com a criança interior, gente. Ela vai passando, ai meu Deus, que fofura. Quando ela chega para encontrar as outras membros da família, ela é uma pessoa nova, porque ela não tem mais coisas presas dentro dela, ela tá liberta porque a filha dela fez o oposto do que a mãe dela fez, porque a filha dela teve essa aceitação, coisa que a mãe dela nunca teve. Quando ela chega para falar com a mãe, ela não tem mais raiva, então as duas não se olham mais com ressentimento, elas se olham com vontade de ter relacionamento. Ela olha pra mãe e fala, me desculpe, eu nunca quis te machucar. Nesse sentido, é literal. E também é no sentido emocional, de você não conseguir alcançar as expectativas da sua mãe. E ela tá sincera, ela não tá receosa, ela não tá com medo, porque ela lidou com isso. E ela olha pra mãe e fala, me desculpe, eu nunca quis te machucar. A mãe dela abraça ela e fala, você nunca me machucou e você nunca tem que me pedir perdão porque eu sou sua mãe. E todos na família entendem que se a Mei quiser ser um panda, ela pode ser um panda. Por quê? Porque é a vida dela. Como eu amo esse filme. E daí todas as tias e avós passam pelo portal pra conseguir se separar dos seus pandas que ficam na floresta de bambu. Daí a mãe passa, mas olha pra trás e fala, filha, vamos comigo, por favor. E daí olha pra mãe e fala, mãe, não. Eu tô me tornando minha própria pessoa agora. E eu vou fazer coisas que você concorde. Mas eu tenho muito medo de a gente se separar e as coisas não serem como antes. Elas se comunicam diretamente. Ela fala, mãe, eu tenho medo. E a mãe dela, que tá aberta, porque a mãe dela tá tratada, ela fala, filha, eu
tenho o mesmo medo que você. Muito medo também de as coisas não serem como antes. Mas eu vejo que você faz de tudo pra fazer todo mundo feliz, inclusive eu. E não se preocupa com você ser feliz. E se fui eu que te ensinei isso, me perdoa. Essa nunca foi a minha intenção. Minha intenção sempre foi cuidar de você. E nunca deixe ninguém fazer você se sentir pequena ou deixar de ser quem você é só pra você se adaptar. Quanto mais longe você for, mais orgulhosa eu vou ficar. E ela vai e deixa a filha na floresta de bambu e a Sunny olha pra ela com alegria e ela pergunta pra Sunny se ela vai se arrepender de ser um panda. E ela tá super feliz, pega ela na mão, leva ela pro alto, as duas estão flutuando, tem uma lua grande assim, e as duas encostam de nariz, e a Sunny tá feliz porque é a primeira geração que para de olhar o panda vermelho como uma maldição e volta a olhar como se fosse uma bênção. Então, perfeito. Ah, meu Deus. Fora que a Sunny é um pandinha que tem uma coroinha, assim, tem um paninho tão fofo. E assim, uma coisa que esse filme faz que é muito boa, porque cria identificação com várias pessoas de várias maneiras diferentes, é que ele não explica exatamente o que é o panda vermelho. Fora, claro, a parte da metáfora da puberdade. Mas o panda vermelho, ele é qualquer parte da sua personalidade que você esconde para se adaptar. Então, o panda vermelho pode ser identificado como a sua orientação sexual, a sua identidade de gênero, com o fato de você querer ser cantora numa família de advogados, com o fato de você querer ser advogada numa família de cantores. Pode ser um sonho de infância que é completamente oposto do que a sua família imagina que seja. Pode ser uma crença religiosa que é completamente divergente do que a sua família te criou para ser. Pode ser qualquer aspecto da sua vida que você acaba tendo que esconder para poder ser aceito, para você se sentir pertencente. E, para mim, pessoalmente, esse canal é o meu panda vermelho. Tudo que eu escondi de estranho sobre mim, nesse canal eu consigo me revelar. Tudo que já foi pedido para eu fingir, esconder e não ser, eu tô sendo nesse canal. Gente, eu tenho uma galinha de pelúcia. Essa galinha de pelúcia tem um guarda-roupa de roupas que tem crescido cada vez mais. No meu cenário tem um neossoro de ouro. Eu me fantasio 3 vezes na semana pra falar de crescimento pessoal. Nunca a neuroadolescente ia imaginar que a gente ia viver tão plenamente nossa própria identidade quanto agora. E da mesma maneira como as meninas aceitam a Meimei do jeito que ela é, vocês me aceitam do jeito que eu sou. E eu desejo que todo mundo possa viver essa experiência de poder ser 100% você mesmo e ser não apenas aceito, mas apoiado, encorajado. É incrível! E esse filme, ele me toca de maneiras diferentes, assim, porque é uma menina religiosa que gosta de boy band, que gosta, que é empolgada, que quer fazer mais do que deveria. É uma história sincera, é uma história engraçada, é uma história bem feita, bem detalhada. Ai, eu fico feliz pelas novas gerações que vão ter representações tão boas de ser você mesmo, de soltar o seu panda. O filme acaba com ela se orgulhando do panda pra família toda, e agora o templo dela é um dos mais famosos, porque é o único que tem um panda vermelho de verdade. Ela continua feliz, trabalhando no templo, fazendo a parte dela. Eles estão juntando dinheiro pra pagar o estrago que a mãe e ela fizeram naquele estádio. Mas quando as amigas dela chegam, ela não tem que ficar trabalhando obrigada. O pai dela já vai pegar a fantasia de panda porque ela não tem obrigação. Ela tem que viver a adolescência dela. E daí ela sai com as meninas pra cantar no karaokê e a mãe dela fala: eu não acredito que você vai sair desse jeito, que ela tá com a orelhinha, né? Ela fala: mãe, meu panda, minhas escolhas. Mas ao mesmo tempo que as duas têm meio que uma fricção, as duas se abraçam, eu falo: mãe, te amo. E ela fala: eu também te amo, filha. Meninas, vocês não querem jantar aqui em casa? Porque a mãe dela tem uma implicância com essas meninas o filme inteiro, e agora ela fala: vocês não querem jantar lá em casa? E ela fala: meu Deus, comida do pai da bebê, yeah! E o filme acaba com ela falando que todos nós temos um lado selvagem, e ela decidiu libertar esse lado selvagem. E vocês? O que vocês consideram ser o panda de vocês? Vocês têm o panda escondido ou vocês já libertaram o panda de vocês? Contem pra mim nos comentários. Vocês gostam desse filme? Eu amo esse filme. Esse filme é muito especial pra mim mesmo. Bastante mesmo. Tudo. Que filme foda. Superiores. Nossa, que maldade que fizeram com esse filme, sério. E é isso, gente. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, curtir. Curtir ali. Se você não é inscrito no meu canal e gostou de mim, se inscreva no meu canal. Se você tem uma amiga fã de boy band dos anos 90, ou de K-pop atualmente, ou de One Direction no meio dos anos 2000, me mostra pra ela. Você pode dar uma olhada na minha descrição, que tem favoritos aleatórios. Temos grupo no Telegram. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.